Entretanto, logo que houve possibilidades dos navios fazerem, de se adaptarem às suas instalações frigoríficas, houve possibilidade de ter isco fresco congelado, que deu na realidade uma rentabilidade na pesca muito diferente e foram de uma utilidade enorme. Tal como foi já aqui observado, a partir de determinada altura os navios começaram a deixar de ter velas para serem navios motores, e isso veio também simplificar muito a vida a bordo. Os pescadores tinham uma certa preferência em embarcarem navios, só navios a motor, visto que a vida deles a bordo, o pescador, era também marinheiro e durante a viagem tinha que auxiliar não só na navegação normal, no leme e energia, mas também no coiçar e arriar as velas, o que era muito penoso e às vezes com mau tempo muito difícil. Daí que o aparecimento dos navios só a motor, navios de pesca à linha também só a motor. Trouxemos aqui uma fotografia de um dos navios só a motor, o Vasco, por exemplo, que foram, portanto, navios que revolucionaram a pesca à linha de uma maneira grande, falámos aqui a propósito de, a seguir, passei uma folha, não foi? Depois deixe mesmo assim, pois, a preparação dos navios para as campanhas de pesca. A preparação dos navios para campanhas de pesca. Todos os navios, principalmente os veleiros, tinham necessidade de se prepararem durante o tempo que estavam em terra, visto que os navios traziam bacalhau salgado, portanto, em terra, logo que chegavam, eram os grandes armazéns dos seus armadores, portanto, os navios atracavam próximos das instalações de secagem, mantinham a bordo o peixe salgado, que ia sendo descarregado à medida que os armadores iam lavando e secando o peixe. Entretanto, logo que os navios chegavam, havia necessidade de lhes tirar o pano para as velas, para irem para as instalações que o armador tinha em terra, para começarem a ser secas e preparadas, e também recolher todos os cabos do navio, todas as roldanas e até os próprios mastarelos, isto é, os mastros superiores, deveriam ser arriados para que, através do arriar dos mastros dos navios, houvesse possibilidade de verificar o estado de conservação de todos os cabos que suportavam os próprios mastros. Daí que fosse necessário, portanto, desaparelhar o navio, desmastrear, como se chamava. Esse trabalho era feito logo que o navio chegasse por alguns dos pescadores que também eram marinheiros. Todos os pescadores a bordo tinham novas profissões, mas disso falaremos a seguir. Depois, a partir de janeiro, fevereiro, os marinheiros começavam, portanto, a preparar as velas, consertando e fazendo novas velas para o navio para a viagem seguinte, visto que, eu esqueci de falar no princípio, mas ainda vai a tempo, que desde que o navio saísse para o mar até que regressasse, fazia a sua viagem redonda, a que se chamava uma campanha. Portanto, uma campanha de pesca é uma viagem redonda, isto é, de barra a barra. A campanha poderá ter várias viagens mais pequenas, a viagem desde o porto de armamento até ao pesqueiro, de um pesqueiro para o outro pesqueiro, e a viagem de regresso. No conjunto, portanto, a viagem chama-se viagem redonda e é uma campanha. Não tem nada a ver com a companhia, que a companhia é um grupo de pessoas que embarcam num navio de pesca. Portanto, o comandante do navio deveria chamar os seus marinheiros e começava a preparar o navio para a viagem seguinte. Isto é, aparelhava o navio. Logo que o navio estivesse, normalmente em fevereiro, o navio estava já em condições vazio, sem peixe, com o porão devidamente limpo para a nova viagem, e iria normalmente fazer a sua docagem para verificar o estado de conservação do fundo, fazer pinturas, fazer reparações necessárias e completar depois o seu aparelhamento e o abastecimento. O navio precisava de se abastecer para a viagem, começando pelo carregamento do sal. O sal era embarcado normalmente nos portos onde havia possibilidade de ter mais sal. Portos de Lisboa e Setúbal eram aqueles que mais
mais sal que negociam para os navios. O sal de Aveiro, normalmente, era utilizado para outro tipo de trabalho, porque para os navios de pesca de bacalhau era melhor para salgar o bacalhau, um sal mais grosso do que o sal que as marinhas de Aveiro davam. O sal de Aveiro era um sal mais fino, um sal mais próprio para comidas, para outro tipo de salgas. Portanto, os navios normalmente levavam sal de Lisboa ou de Setúbal. E também em portos estrangeiros, que meteu ao sul de Espanha. A seguir era matriculada a tripulação. O comandante do navio devia ter nessa altura já a sua tripulação destinada e iria fazer as matrículas, normalmente dos vários postos, dos vários centros pesqueiros do nosso país, principalmente o norte, Vila do Conde e Póvoa, Nazaré, eram os portos que davam bastantes pescadores, Setúbal, tinha bastantes pescadores para a pesca, e também o Algarve, principalmente a Roseta. Pronto, a tripulação do seu navio e abastecido o navio, havia normalmente uma cerimónia que se realizava em Lisboa com os navios ancorados em Belém e que se chamava a bênção, normalmente através de uma missa realizada nos Jerónimos, e depois disso os navios seguiam viagem, faziam viagem para os pesqueiros. Durante a viagem para os pesqueiros, o tempo era aproveitado. Eu estou a apressar, visto que o tempo é pouco para tudo aquilo que eu queria dizer. Eu gostava de dizer muito mais coisas, mas vamos apressando o mais possível. Portanto, o tempo em viagem, como disse, não havia tempo a perder. Logo que o navio saísse para o mar, o imediato deveria fazer a distribuição de todo o pessoal do navio, segundo os 3/4 de navegação. Dividia o navio pelo quarto do comandante, pelo quarto do piloto e pelo quarto do imediato. E seriam destinados para cada quarto um homem para o leme e 2 para a vigia, e os restantes, no caso dos navios em que eu embarquei e daqueles que eu posso falar, que eram navios de vela, a tripulação desses quartos, o total, que andava à volta de 14, 15 homens por cada quarto, ficariam também de serviço durante essas 4 horas para estarem prontos para as manobras do mar. Portanto, essa era uma das primeiras missões que o imediato navio teria que fazer logo após a saída do navio. A seguir, era distribuído um par de botas de borracha a cada pescador, um chapéu boleado, 6 pares de luvas e, normalmente, 3 quilos de tabaco. Isso eram as primeiras coisas que o navio dava a todo o pessoal que embarcava no navio. Isto eram as coisas que se faziam logo após a saída do navio. Entretanto, o comandante, isto era um trabalho feito pelo comandante, eram feitos uns papelinhos com o número, todos os botes vinham numerados da seca, do bacalhau e dos armazéns, os botes vinham numerados, seguiam numeração, e, portanto, eram feitos os papelinhos para fazer o sorteio dos dóris. Os dóris eram sorteados porque era tão importante para o pescador ter o seu dóri, que era impossível ser destinado de outra maneira. Porque havia dóris mais novos, dóris de primeira viagem, de segunda viagem, preparados, não preparados, e novos, todos os anos se faziam dóris novos. E, portanto, era necessário serem distribuídos, e eram distribuídos por sorteio. Esse sorteio normalmente saía de dentro do boné do comandante, os papelinhos eram postos no boné do comandante, cada pescador ia buscar um papelinho e passava para o imediato tomava nota, ao buscar o anel, calhou o dóri número 4, ou número 5, ou número 30, ou número 40. E essa lista ficaria registada, porque esse dóri iria acompanhar o pescador durante toda a sua viagem, caso o dóri não se estragasse, não se avariasse ou não se partisse. Para isso havia sempre alguns subsequentes. Isto era, portanto, o trabalho que se ia fazendo em viagem. Todos os dias havia de fazer. Logo que houvesse o primeiro dia de bom tempo, os dóris eram desmanchadas, as pilhas dos dóris eram desmanchadas no convés, e cada homem iria preparar o seu dóri à sua maneira. O dóri era seu, iria ser preparado como ele entendesse. Ele, entretanto, já tinha preparado. Normalmente, os pescadores, aqueles que já eram habituais no navio, já traziam a sua vela de casa, ou a do ano anterior, ou feita de novo, porque o navio estava também pano para as velas. Quem não trouxesse a sua vela feita, podia fazer a bordo. Mas, normalmente, os pescadores mais experimentados já traziam a sua vela feita.